Fala galera, o tema do vídeo de hoje é as 7 coisas que todo líder não deve fazer. Então o tema desse vídeo é baseado nas coisas que têm acontecido no meio do esporte, do futebol, Brasil, país do futebol. Você que acompanha sabe do que eu estou falando, percebeu que nos últimos tempos tivemos aí a passagem relâmpago do Rogério Ceni no Cruzeiro. Ele foi um grande jogador no São Paulo, ganhou muitos títulos, foi um grande líder. No Fortaleza tem feito um grande trabalho, mas ele não conseguiu nem começar um bom trabalho no Cruzeiro. E em contrapartida tivemos aí a demissão do Fábio Carille no Corinthians, foi um treinador vencedor no Corinthians, mas nos últimos tempos aí estavam com 8 jogos sem vencer. Aí ele saiu, o Corinthians voltou a vencer hoje. Até você que é corintiano ou que não é corintiano, percebi que tinha algo nos bastidores, tanto do Corinthians que parou de ganhar, quanto no Cruzeiro. Com a chegada do Rogério Ceni nada mudou. E eu observei uma coisa que é o primeiro tópico aqui desse tema do vídeo, que é nunca critique em público. Então assim, o Rogério Ceni ele chegou criticando os jogadores do Cruzeiro em público. Isso não é legal, não pega bem. Perdeu a equipe, ele nem ganhou a equipe. Já o Fábio Carille, ele tinha a equipe nas mãos e ele perdeu a equipe com as declarações que ele começou a dar. Então às vezes o treinador chega lá e quer desabafar que o time está fazendo corpo mole, que certo jogador não está indo bem. E é certo que o Rogério Ceni arrumou problema com um dos líderes do grupo do Cruzeiro. Então assim, é óbvio que todo mundo vai ficar do lado do jogador que está lá mais tempo. Então ele foi mandado embora muito rápido. E o Fábio Carille perdeu o grupo, o Corinthians estava na época em terceiro, e aí ficou 8 jogos sem vencer. E você percebe que houve ali nos bastidores ali, lógico, os jogadores se unindo muito na cara que foi para derrubar o técnico. E isso serve em todas as áreas. Então assim, nunca critique em público, nem no WhatsApp, nem Skype, nada na frente dos outros. Elogiar pode até ser público, crítica é no particular, você e a pessoa. Segundo, comparar os outros, comparar a equipe. Às vezes é Deus no céu e o fulano na terra. Às vezes você está lá com uma equipe num projeto do trabalho, aí chega um fulano e ele chega e coloca aquela expectativa que aquele fulano vai resolver todos os problemas que estava tendo no projeto. Terceiro, o líder deve ser transparente, ou seja, se ele não for transparente é um problema para a equipe. Então assim, em ambiente de trabalho, de empresa, você deve ser transparente quando há atrasos no pagamento. De repente a empresa está com um problema financeiro, ou realmente está faltando projeto, está faltando recurso, ou na igreja, às vezes a pessoa está lá encostada na célula na igreja e não sabe por quê. É legal o líder chegar e falar, ó, você está encostado por isso, isso e todo líder tem que ser transparente. E não adianta também mentir, né? Às vezes o líder traz lá uma imagem totalmente errada do projeto, da empresa, da equipe, ou no ambiente de igreja, ou no ambiente familiar, e às vezes está mentindo para tentar gerar ali uma preocupação, para todo mundo dar o sangue pela causa, e às vezes não tem nada acontecendo. Então assim, o líder deve falar a verdade, ser transparente. Quarto, não faça o papel de chefe de mandar, de dar ordens. Isso é muito ruim. O líder ele deve sempre ensinar. Se ele percebe que há uma deficiência, uma ausência ou uma falta de experiência da pessoa, ele deve ensinar primeiro. Ensina com a pessoa acompanhando, depois ele deixa a pessoa fazer e acompanha a pessoa até a pessoa aprender, respeitando o tempo e o ritmo da pessoa. Às vezes o líder é muito acelerado e quer que todo mundo seja acelerado. Ou o líder é tranquilo e quer que todo mundo seja tranquilo. Não, as pessoas têm o seu perfil diferente, a maneira de aprender diferente. Então o líder tem que saber lidar e extrair o melhor de cada um e não ficar só dando ordens. Pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele não treina a sua equipe. 5, o líder não deve gerar intrigas dentro da equipe. Então às vezes o líder fica colocando um contra o outro, às vezes em ambiente de projeto, de trabalho, de igreja. Fala, ó, fulano fez esse comentário aqui, ó, fulano reclamou de você, e às vezes não aconteceu nada. É o líder que tá querendo gerar ali as discussões, fala, meu, tá muito parado aqui, tá muito tranquilo, vamos gerar os atritos para ver se vai. E fica gerando intriga, mas toda equipe dividida, todo reino dividido não subsiste, tá lá na palavra. Então se você divide a equipe, as coisas não andam. Então sempre, a gente que participa muito de projetos, sempre a equipe do projeto, com o cliente, todos devem sempre estar unidos, nunca em intriga, em ambiente de briga, de discussão e de divisão.
E tem líder que às vezes acha que funciona dessa maneira, indo pra briga, indo pra cima, e não funciona assim. 6. Todo líder ele não deve dar mau testemunho, porque ele é uma referência para a equipe. Então assim, o líder tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Ele tem que dar um bom exemplo, ter uma boa conduta, uma boa postura, porque como ele vai cobrar bons resultados, como que ele vai cobrar uma boa conduta se ele não tem? Mesma coisa dentro da igreja de uma célula. Então como que a pessoa vai cobrar que a pessoa poste coisas decentes ou tenha uma conduta de homem e de mulher de Deus, se ele tem os seus deslizes e todo mundo ficar sabendo? Então assim, é certo que todos que somos líderes temos que dar um bom exemplo para a equipe, um bom testemunho, ser referência. Então assim, referência no se vestir, no falar, no andar. Outro dia eu ouvi as pessoas falando sobre roupa. É certo que a roupa, ela não define o caráter de uma pessoa, mas o caráter da pessoa define o estilo de roupa que a pessoa veste. Então, você percebe? Às vezes a pessoa fala assim, essas roupas não me definem, tá? Mas uma pessoa de caráter usaria esse tipo de roupa? Então fica aí a pergunta. Então o líder tem que dar um bom exemplo, seja na igreja, seja no trabalho, na escola, dentro de casa, né? Com seu cônjuge, com seus filhos. 7º, que acho que é o pior de todos, é quando o líder não acredita em sua equipe, que ele fala assim, eu não confio em ninguém nessa equipe. Essa equipe aqui é a pior que eu já trabalhei, essa equipe é a pior que eu já tive e tudo mais. Ou seja, ou quando o líder não acredita em ninguém da sua equipe, ele não vê nenhum potencial, ele fala, o fulano é muito tímido, a ciclana gagueja, o outro é mentiroso, o outro tem deficiência técnica, o outro não serve para isso, o outro não tem comprometimento com o horário, o outro não tem iniciativa. E ele não enxerga que ele pode pegar essas pessoas e formar grandes profissionais, grandes líderes dentro de uma igreja, grandes pessoas, porque às vezes ele mesmo que é líder já foi ou muito tímido ou teve as mesmas deficiências que ele enxerga na equipe, só que em vez de ele olhar e falar, eu me vejo, eu era assim e hoje eu sou um líder, essa pessoa pode ser. Então assim, você tem que acreditar na sua equipe, que a sua equipe ela pode crescer e você tem que estimular, o líder tem que estimular a equipe a avançar, que dali surgem grandes gerentes, grandes profissionais, grandes líderes na igreja, pastores, mestres, grandes professores, grandes empresários. Às vezes surgem daquelas pessoas ali tímidas, quietinhas ou cheias de problemas, que você fala, esse daqui é muito problemático. E às vezes quando o líder acredita, lapida aquelas pessoas vão longe. Que às vezes o líder quer que venha tudo pronto, isso não acontece, você tem que lapidar a pessoa. Que você não vem pronto, né? Ninguém vem pronto, todo mundo é lapidado. Então o líder tem que acreditar na sua equipe, não, com essa equipe vou até o final. Então você vê que eu peguei um modo geral, ambiente de trabalho, de célula, tudo onde eu estive envolvido, estou envolvido, seja em projeto profissional do trabalho, seja em relacionamento de amizade, seja em célula, igreja, tudo isso serve de experiência, ou seja, tudo isso serve as 7 coisas que o líder não deve fazer. Então pegue aí e faz o contrário desses 7 que você será bem sucedido. Compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no meu canal Rafa M. Ferrari, ative as notificações e um forte abraço e seja aquele que influencia as pessoas positivamente.